Como é que a gente poderia caracterizar esse transtorno de personalidade narcisista? Em que consiste esse transtorno? Eu vou falar algumas características aqui, mas a gente não pode pensar assim, tem uma característica, então tem o transtorno. Né? A gente pode até identificar que uma pessoa que a gente conhece tem várias características, mas só para a gente poder também compreender com quem a gente está lidando, mas lógico que a gente não vai sair por aí fazendo diagnóstico. Mas, assim, você pode se identificar com uma ou duas características, não quer dizer que você tem transtorno de personalidade narcisista. Até porque um pouquinho de narcisismo ele pode ser benéfico. Se caracteriza o transtorno quando realmente passa da normalidade. Então, a gente tem esse padrão de grandiosidade na fantasia do sujeito, também manifestado através do comportamento, e são pessoas que precisam muito de admiração. Elas têm uma necessidade extrema de admiração. Também tem aí uma falta de empatia, porque essas pessoas elas se importam tanto com elas mesmas que muitas vezes elas têm dificuldade em importar-se com o outro, em colocar-se no lugar do outro, em compreender o sofrimento do outro, porque tudo dela é mais importante. Ela acaba exagerando nas conquistas e nos talentos. A gente conhece algumas pessoas assim, né? Essa pessoa, quando ela vai contar, ela conta tudo de forma aumentada. Então, tudo dessa pessoa é melhor, é mais bonito, sabe? O meu carro é melhor, minha roupa é melhor, tudo dela é melhor. E mesmo assim, e aí, para que algo meu seja melhor, muitas vezes eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir o do outro para sentir que o meu é melhor. Então, digamos que eu sou narcisista, eu vou comprar um carro, mas eu não posso comprar um carro caríssimo de 400 mil reais. Aí eu vou comprar um carro que está dentro ali do meu orçamento. Se eu não agir por impulsividade, comprar algo que está acima do meu orçamento, porque também pode acontecer. E aí eu vou justificar essa compra e muitas vezes eu vou dizer que eu comprei esse carro porque ele era o melhor e que aquele outro carro mais caro era cheio de defeitos. Então, às vezes, eu diminuo o do outro para sentir que o meu é superior. E a gente conhece aquelas pessoas que acabam falando muito e contando muitas vantagens e se engrandecendo o tempo todo. É uma característica do narcisista. E da mesma forma que ele se coloca nessa posição de superioridade, ele quer ser reconhecido também como superior. Ele quer que as pessoas reconheçam. O reconhecimento do outro é muito importante para o narcisista. Ele tem essa fantasia de poder, de beleza, de brilho, acredita que é um ser especial, único, mas muitas vezes essas características elas estão encobrindo uma autoestima que é frágil. Parece contraditório, mas muitas vezes essa fantasia eu crio para poder esconder uma autoestima que é muito baixa. Outra característica do narcisista, ele gosta de ser associado a pessoas importantes. Então, eu fui apresentada a um juiz numa festa, oi, só fui apresentada rapidamente, mas quando eu vou falar dele, eu me refiro a ele como amigo, entende? Assim, então, eu me associo a pessoas assim que eu considero que são importantes para estar no mesmo patamar que elas. O narcisista também acredita que ele possui direitos especiais, acredita que ele tem direito a um tratamento especial. Então, o narcisista, às vezes, quando entra numa loja e um vendedor vem atender, não é suficiente. É aquela pessoa que, na primeira oportunidade, já pede para chamar o gerente. O narcisista ele não quer estar numa fila como todo mundo. Como eu disse, não pegue nenhuma característica isolada. Eu sou uma pessoa que eu odeio filas, mas eu odeio filas porque eu acho que se existe fila é porque a coisa ali tá desorganizada. Mas se eu estou no mercado e eu preciso pegar ali uma fila de 5, 6 pessoas para passar a minha compra, eu respiro fundo, pego a minha fila. A pessoa com a personalidade narcisista, ela vai achar que
que como ela é melhor que os outros, ela não tem que ficar naquela fila. Então, já é aquela pessoa que já chama o gerente, que já reclama. Às vezes, realmente, a fila está demorando mais do que o normal e você precisa reclamar. Vocês já viram que eu realmente não gosto de fila. Mas o narcisista, ele não é porque o processo está desorganizado, não é porque está sendo desrespeito para o consumidor, é porque ele acha que ele é melhor do que aquelas outras pessoas e que ele não deve ficar naquela fila. Então, tem essa crença de possuir direitos especiais, e nas relações interpessoais eles podem acabar tirando vantagem dos outros para atingir esse fim. Então, como eu acho que eu possuo mais direitos do que todo mundo, isso me coloca numa situação que muitas vezes o narcisista acha que tem direito de tirar do outro. Então, o narcisista ele pode ser um abusivo numa relação, ser um explorador, de forma consciente, também de forma inconsciente. Mas existe esse risco. Então, se relacionar com o narcisista é muito difícil. Discutir qualquer questão, debater com o narcisista é uma coisa extremamente complicada, porque ele está sempre certo. E mesmo se ele estiver errado, ele vai afirmar que ele está certo. Ele não dá o braço a torcer, Raquel? Ele não dá o braço a torcer. E, às vezes, você pode provar que ele está errado, você abre um livro e fala, tá aqui, você está errado. E conforme você vai provando que ele está errado, ele vai ficando extremamente irritado e ele procura aqueles subterfúgios para conseguir validar aquilo que ele diz que é o certo. Então, ele tem essa dificuldade. No caso, como ele quer tentar se validar o tempo todo, mesmo que ele estando errado, ele consegue pessoas que ajudem ele nisso ou não? Consegue. Consegue. O que acontece é que a gente tem aquele terceiro grupo de personalidade, que é por exemplo, o transtorno de personalidade dependente, que se uma pessoa narcisista se relaciona com uma pessoa dependente, aí é uma relação extremamente abusiva e exploradora. Porque a gente tem uma pessoa que quer o tempo todo se engrandecer, tirar vantagem, explorar, e uma outra pessoa que permite. Então, isso leva muito sofrimento para quem tem um transtorno de personalidade dependente, para quem abaixa a cabeça para tudo, para quem não gosta de brigar, para quem aceita tudo, sabe? Essas pessoas, elas sofrem muito, porque elas acabam sendo uma presa muito vulnerável para o narcisista. Para o narcisista, às vezes para o borderline, para o antissocial, então, ela é uma presa muito fácil. Mas tem pessoas que sim, que aceitam, e outras validam esse comportamento, né? Não é todo mundo que bate de frente com outro narcisista. Um narcisista bate de frente com o outro. Então, é muito complicada a relação entre dois narcisistas.